A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu gostaria de fazer um comentário com os irmãos a respeito da palavra de Deus, que está aqui no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ontem, irmãos, nós tivemos uma triste notícia do falecimento, da nossa irmã aqui do Rio de Janeiro, uma irmã, uma serva de Deus, uma mulher dedicada à obra do Senhor, de bom testemunho. E a mãe, uma senhorinha, uma senhora de oração, uma irmã que gosta de interceder pelas pessoas, todas as vezes que a gente pede a ela oração, por um irmão que está passando por alguma necessidade, por algum problema de saúde, e ela ora, ela clama a Deus como estivesse clamando por um parente dela. E essa senhorinha, ela ontem perdeu a sua filha. A irmã que partiu para a eternidade era o esteio dessa irmã. E eu quero pedir aos irmãos intercessão. A minha preocupação não foi com a que partiu, A que partiu está com Jesus. Mas é com a nossa irmãzinha que já é uma senhora idosa e ela precisa das nossas intercessões. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar uns pelos outros, Então, irmão, na sua oração, minha irmã, na sua oração, inclua o nome da irmã Regina. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que intercede pelos santos. E eu reafirmo, que todas as vezes que nós pedimos a ela a oração pelos irmãos, ela toma aquilo para si e ela ora e ela pergunta como está a situação do irmão que nós pedimos a oração, Então, uma senhora que realmente se dedica a orar pelos santos. E agora ela precisa das nossas orações. Daqui a pouco minha esposa e eu iremos até o velório e lá vamos nos inteirar melhor do que aconteceu, mas o fato é que a irmã Ana partiu para o Senhor. Está bem, irmão? Nós sabemos que está bem. Aqueles que partem em Cristo estão bem. Agora, a preocupação é com quem fica, Então, aqui no Salmo 90, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse versículo, irmãos, ele mostra o quão frágil é o projeto humano. Essa teologia da prosperidade, essas campanhas de prosperidade não tem nenhum valor diante desse momento quando nós nos deparamos com aquilo que a palavra de Deus nos diz, o último inimigo, O último inimigo a ser vencido será a morte. Inimigo por quê? Aqueles que partem em Cristo estão bem, estão com o Senhor. Mas a dor de quem fica é terrível, não é, irmãos? Aquele que fica sabe que um dia terá que partir, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Mas a dor de quem fica, o tempo em que ela fica sofrendo a perda daquela pessoa, a ausência daquela pessoa, é uma perda irreparável. E somente o Espírito Santo ele pode confortar, fortalecer o coração desse enlutado, Então eu quero deixar aqui também, irmãos, a palavra de Deus, olha, em Efésios, que diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração e súplica por todos os santos. A nossa irmã Regina vai precisar das nossas orações. Ela que intercede pelos santos, que se preocupa com as pessoas. Eu dou testemunho disso. Ela agora precisa das nossas orações. Ela precisa das nossas intercessões. Embora muitos irmãos não a conheçam, mas pelo Espírito entende que nós precisamos orar por todos os nossos irmãos. Todos os que estão em necessidade, em sofrimento. E eu peço oração por ela. Nas suas orações, não se esqueçam de orar pela nossa irmã Regina. E aqui, irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4,
versículo 13 diz assim, olha: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é a grande bênção do Evangelho. A grande bênção do Evangelho é a esperança da vida eterna. Sabemos que aqueles que partem em Cristo estão com Cristo. E o apóstolo Paulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A morte não é o fim. Quando um cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele parte para a eternidade, ele está com Cristo. A dor de quem fica? A dor é daquele que ainda está aqui, nesse campo de batalha, nesse mundo de opressão, nos dias maus, nos dias de aflições, pedindo sempre graça e força a Deus para vencer cada dia. É a luta de quem ainda fica aqui, de quem ainda está aqui. Aqueles que partem em Cristo, glória a Deus, estão em adoração agora. Não há mais dor, não há mais enfermidade, não há, irmãos, nada mais que possa afligi-los. Estão em Cristo, estão na casa paterna. Essa é a nossa esperança. E Evangelho é isso. Essas igrejas, esses profetas, esses pseudos pregadores que ficam infectando a mente das pessoas todos os dias com um evangelho tão barato, com um evangelho tão fútil de prosperidade, de campanhas, de revelações, de promessas. Há pregadores que chegam até a se arrogar em dizer que Deus tem que cumprir as suas promessas, que Deus tem que ser confrontado. Pessoas que não têm o mínimo de noção que é evangelho. Evangelho é isso aqui, irmãos. Evangelho é isso aqui. Não sejamos como os demais que não têm esperança. A nossa esperança é a vida eterna com Cristo. Muitas das vezes você já acorda preocupado, tenso pela vida, frustrado pelas não realizações de seus sonhos, muitas das vezes angustiado, afligido por alguma coisa. Tudo isso vai passar, irmão. Tudo isso vai passar. Nós um dia estaremos em casa com Jesus e a nossa partida pode ser a qualquer momento. Segundo informações que eu tenho, e ainda vou confirmar, ela estava conversando com o marido. De repente, o Senhor recolheu. E quantos casos são assim, né? A pessoa está dentro de casa, não está no hospital, e ali conversando, de repente, ela parte para o Senhor. Há pouco tempo, um mês passado, uns 2 meses, soubemos também de um irmão que foi dormir. Estava dormindo e o Senhor recolheu ele dormindo. A qualquer momento, irmãos, podemos ser chamados para a eternidade. E a eternidade, ela não tem retorno. Feliz é aquele que parte em Cristo, porque essa é a nossa viva esperança. Os demais não têm. Qual é a esperança daquele que não tem Jesus? Qual é a esperança? Uma vez nós estávamos dando um estudo bíblico para uma pessoa que se dizia cristão, né? Frequentador de igreja há mais de 10 anos, e ele confessou para a gente que ele seguia Jesus, ele havia frequentado uma igreja, entregue, entre aspas, o coração a Jesus, na esperança de que Deus trouxesse sua esposa de volta. E quando começamos a ensiná-lo que evangelho não é isso, que evangelho é garantia de vida eterna com Cristo,
Ele ficou meio decepcionado e disse que não aceitava, que tinha vontade até de pegar a Bíblia e jogar longe. E eu falei para ele: o senhor pode pegar a sua Bíblia e jogar onde o senhor quiser. Quem sabe o diabo traz a sua esposa de volta. Mas o senhor vai partir um dia. E aonde o senhor vai passar a sua eternidade? Quando o senhor partir para a eternidade, não tem retorno mais. Esse senhor, depois de um tempo de ouvir tantas profecias, irmãos, tantas profecias de que ele iria prosperar, de que ele ia ganhar dinheiro, de que ele ia ter muito dinheiro, teve gente que teve visão de muitas moedas, não é, caindo sobre ele, e ele partiu para a eternidade. Estava dentro do carro, teve um mal súbito e partiu. Mas Deus nos deu a graça de, enquanto ele estava no nosso meio aqui, nós falamos de vida eterna para ele, de que era necessário ele entregar sua vida a Jesus, ter uma experiência pessoal com Cristo, porque a qualquer momento podemos ser chamados para a eternidade. Pensa nisso, irmão. Então, daqui a pouco nós vamos sair. Eu peço intercessão pela nossa querida irmã Regina e peço que você reflita. Talvez você está passando por alguma situação, não deixa isso embaraçar sua fé. Não deixa isso ofuscar sua esperança. Talvez você conheça, né, alguém que está até pensando em abandonar a fé, como nós conhecemos tantos casos aqui. Faz ele pensar um pouco que a experiência pessoal com Jesus não tem preço. Ela garante a nossa eternidade, e uma eternidade, irmão, de gozo e paz na presença do Senhor. Essa experiência pessoal de novo nascimento. Não é frequentador de igreja, não é pregador de púlpitos, não é aquele que professa uma fé de boca, mas aquele que realmente experimentou uma nova natureza, aquele que teve os seus pecados perdoados e que verdadeiramente teve um encontro genuíno com o Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.